Agora a gente vai falar de um assunto um pouco delicado. Como conversar com as crianças sobre a morte? O filho de 5 anos de uma amiga nossa está nessa fase. Ele está assustado com a possibilidade dos pais morrerem. E aí o que acontece? Ele chora muito. É um sofrimento para a criança que não consegue compreender muito bem a morte. Eu vou conversar agora com a psiquiatra Lívia Araújo. Oi, Lívia, bom dia. Bom dia, tudo Obrigada bem? por ter vindo, viu? Eu agradeço. O assunto é delicado, né? É difícil. Não E é? é interessante que é justamente com 5 anos que as crianças começam a ter essa noção de que a morte significa acabar, que as pessoas que morrem não voltam. Então, é muito legal você ter trazido essa idade para a gente poder conversar. Ótimo, a conversa está só começando e claro que você pode participar com a gente pelo 99897.1000 é o nosso WhatsApp. Você que é mãe, está vivenciando essa situação e não sabe o que fazer, pode mandar sua pergunta, porque essa amiga está muito, assim, ela tenta conversar, ela tem o maior jeito para conversar com o filho, mas assim, ele está sofrendo muito. Essa questão é inevitável. Talvez a ideia da morte seja o maior sofrimento de todos nós. Com certeza. E esse sofrimento, independente da idade, ele vai acontecer. Então, não é porque agora ele está tomando consciência que as coisas acabam, que as pessoas um dia também vão morrer, que ele vai deixar de sofrer. Então, a criança bem pequenininha, apesar dela não compreender, ela também sofre. Se tiver a perda de alguma figura de apego, ela vai sofrer. Só que nessa idade ela ainda tem aquela ideia de que a pessoa pode voltar se ela morrer. Igual no desenho animado, né? Às vezes o pica-pau morre ali, mas daqui a pouco ele está de volta. Por volta dos 5, um pouquinho antes, a criança começa a entender que se talvez os pais dela morrerem, eles não vão voltar mais. E ela vai ficar sozinha. E as crianças que são mais ansiosas, elas vão sofrer mais mesmo. Isso pode desencadear até, por exemplo, um transtorno de ansiedade precoce, se é que eu posso dizer isso, Lívia? Pode. Especialmente o transtorno de ansiedade de separação, que é quando a criança não consegue sair de perto dos pais, ou da mãe, ou da avó, alguém, ou quem é mais próximo dela. Então, toda vez que vai para a escola, ou quando a mãe sai para trabalhar, ela chora muito, ela não quer sair de perto, ela não quer ficar na escola, porque ela sofre muito com essa ideia de que talvez ela vai ficar sozinha no mundo. E isso realmente é muito sofrido, né, para todos nós. Nossa, é muito, né? E qual que é o caminho para conversar? É nessa fase, a mãe e o pai perceberam, né, que a criança está falando muito sobre isso. É nesse momento? Nesse caso, sim, porque a criança trouxe a demanda, né? Ela está sofrendo, então isso precisa ser acolhido. Não precisa dizer assim, não preocupa com isso agora, não. Não adianta. Não tem jeito, Se né? esse tipo de conversa adiantasse, até seria interessante, mas você falar não preocupa com isso não vai responder, não vai atender às necessidades da criança. Então, o legal é, realmente, filho, as pessoas, elas morrem. Não precisa entrar em detalhes do que significa isso, porque nessa fase ela não vai entender muito. Mas, olha, o papai e a mamãe estão aqui, né? A gente não vai morrer fácil, pode explicar um pouco de como é que a morte acontece. E que você não precisa sofrer, porque por enquanto nada aconteceu. Nós estamos aqui, nós estamos junto com você. E aos poucos, colocando ela em condições de ficar mais longe mesmo. Então, vai passar uma tarde com a avó, e aí ela costuma ficar mais sozinha, e depois ela consegue já ficar na escola. Agora, Lívia, eu estava pensando aqui, né? A gente não está falando de uma religião específica, mas ter digamos assim, alimentar a fé, alimentar a espiritualidade em família, isso pode ajudar até nesse momento que a criança está tão confusa e com tanto medo? Ajuda. A criança, ela é muito sensível ao ambiente, né? Então, ter um conceito religioso, independente de qual seja, ele consola. E ele é protetor para uma série de transtornos mentais. Então, ela olhar para os pais e perceber que os pais não temem a morte, e eles lidam com isso de uma maneira natural, ou porque acreditam que a morte não vai acontecer, ou porque sabem que existe uma força maior que comanda tudo. Qualquer explicação que eles deem, que dê segurança para o próprio adulto, quando a criança olha para ele e percebe que ele está seguro, aí ele também fica seguro. Se não assusta meu pai e minha mãe, para que eu vou me assustar? Para que eu vou assustar, né? A Lívia continua com a gente aqui. Claro que você pode falar a respeito disso, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida para a Lívia Araújo, psiquiatra que está conosco. E na próxima etapa da nossa conversa, eu vou perguntar para ela
quando a morte acontece, né? Quando alguém da família morre, algum amiguinho morre, como lidar com isso? Quer dizer, que tipo de palavra? Porque a gente ouve muito assim, virou estrelinha, né? Foi morar no céu. Que tipo de, digamos assim, como que a gente pode explicar isso? Tá, Lívia? Sim, sim. Então tá bom. A gente volta já já com você, com essa conversa sobre como conversar sobre a morte com os filhos, né? E quando falar sobre a morte com as crianças, não é fácil. Que tipo de palavras a gente pode usar? Uma conversa que segue aqui na Salinha do Manhã Total com a psiquiatra Lívia Araújo e claro que você pode participar. Antes da gente entrar nessa questão do que a gente pode dizer, né, para as crianças, eu trago aqui a preocupação de uma mãe, a Neire, lá do Jardim Europa. Neire, um beijo para você, obrigada, viu? Meu filho perdeu o avô, a avó e o tio em 2 anos. Ele tinha 7 anos. Hoje ele tem 16 e diz que não quer ter amigos porque um dia eles vão morrer. Ele se tornou uma pessoa isolada, evita se apegar às pessoas justamente com medo de perdê-las. Lívia, ela falou que ele teve um apoio psicológico, mas ele sustenta essa ideia de que ele não quer se apegar. Ele provavelmente sofreu muito, né? Provavelmente não, acho que qualquer um de nós sofreria numa situação dessa. E o que ele está querendo fazer, na verdade, é evitar o sofrimento, que é uma questão até dessa geração dele mesmo. A ideia de não se apegar para não sofrer. Inclusive, alguns estudos mostram que até os relacionamentos afetivos têm diminuído o vínculo. Então, não tem como mesmo prometer para ele que ele não vai sofrer, porque faz parte da vida. Então, isso teria que ser trabalhado em terapia. Parece que já, né? Já fez. Só que tem sido muito difícil. Então, talvez vai ser uma pauta para terapia durante muitos anos. Ele conversar sobre essa ideia da perda. Tanto a perda por meio da morte, mas também a perda do vínculo afetivo, que a gente não tem garantia mesmo, né? É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Então, o ideal é voltar, realmente, voltar para a né? terapia, né? Que não necessariamente isso é um transtorno mental para usar a medicação. Mas o que ele está fazendo é fugir da vida. E isso não é saudável. Né? Lógico que a gente não vai obrigar ele a ser a pessoa com a maior quantidade de amigos possíveis. Mas precisa... Mas um outro vínculo ele precisa ter para viver. A gente precisa, né? Até para aprender muito com essas pessoas. E quando acontece... Como que os pais podem trazer isso verbalmente, né? Como eu disse na hora que a gente foi para o intervalo. Ah, virou estrelinha, foi para o céu, né? Esses termos metafóricos a gente pode usar. Qual que é o seu conselho, Lívia? Pode usar dependendo da idade. Em algumas idades isso já não vai funcionar tanto. Então, com a criança menor, né, a menor de 5 anos, a gente pode, sim, usar esse tipo de metáfora. Que viajou... que foi para o céu, aí pode usar os conceitos que a própria criança tem. Se ela gosta de espaçonave, pode falar que ela entrou numa espaçonave, num foguete, para ter a ideia de que aquela pessoa não vai estar mais na vida dela. E à medida que ela for crescendo, e principalmente que ela for questionando as coisas, porque ela vai perguntar uma hora, né? E aí, o meu vovô, que hora que ele volta lá da espaçonave, onde ele foi? Você vai esclarecendo que ele não vai voltar mais. Agora, não tem nada do que a gente fale que acabe com esse sofrimento. Então, consolar através de palavras, a gente tenta, mas ela vai sentir falta, não tem o que fazer. Depois dos 5, aí ela já vai compreender melhor. Então, ela vê a morte de uma maneira mais concreta, porém, ela já consegue entender que aquele corpo não tem mais vida. Então, você pode explicar o processo de morte e aí ela já entende a morte em vários sentidos. Ela entende a morte dos animais, a morte das plantas e aí você compara com a nossa morte também como seres humanos. E a explicação, se vai continuar uma vida depois ou não, vai depender da cultura de cada um, né? Alguns pais preferem porque consola. Outros pais não vão usar essa explicação porque não acredita. A gente, como adulto, acaba passando para as crianças aquilo que é da nossa cultura mesmo, né? Agora, a gente falou das palavras, que tipo de palavra usar quando o momento, né, acontecer. No caso, velórios, o indicado é levar para se despedir ou não? E tem essa questão da idade também, Lívia? É muito importante que a criança tenha um momento de despedida, se for de alguém que faz parte da vida dela. Então, você não vai ficar levando a criança em velório de uma maneira desnecessária, né? Existem algumas pessoas que já conversaram comigo sobre a ideia, assim, não, eu tenho que mostrar como que é a vida. Então, o primeiro velório que eu tiver oportunidade, eu levo meu filho para ele ver. Não, isso é assim, chocante, né? Não é necessário. Mas se fez parte da vida dela,
ela tem que despedir. E aí vai tentar criar um momento de despedida que seja mais saudável. Então, se puder levar ela no velório no momento em que tenha menos pessoas, que ela não veja aquela coisa do desespero, ou no hospital antes para despedir, né, para ela entender que aquele ali está sendo um dos últimos momentos dela com aquela pessoa, e ela fale ou ela chore. Isso é importante para todos nós. Eu conversei com a Lívia aqui agora há pouco de uma sugestão que eu pensei, assim, né, dela falar dessa despedida. Pode mostrar a foto da pessoa, conversar, falar, olha, ela não está mais com a gente, mostrar essa foto, exercer aquele sentimento de gratidão que a gente exerce, né? Sim, isso é quando muito uma pessoa importante. vai embora. Tem até um desenho animado recente, Viva a Vida é uma Festa, que eles falam um pouco da cultura mexicana, né? E coloca a foto dos antepassados. Então, isso é muito importante. Mostrar que aquela pessoa viveu com a gente e que ela foi importante porque ela deu a vida para a mamãe, para o papai, e ela ensinou várias coisas. As crianças vão crescendo e elas vão mantendo a memória de uma pessoa que conviveu quando era pequena, muito pela fala do outro adulto, porque quando a gente é muito pequeno, nós nos lembramos de tudo, né? Então, quando o outro adulto conta, ela vai construindo aquela imagem do avô, da avó, do irmãozinho que conviveu com ela quando era menor. É muito importante. Muito importante. E livros também, eu acredito que podem ajudar muito, né, Lívia? Tem vários livros que, através de histórias, vão contar para a criança o que acontece. E aí, entrar no mundo da fantasia, nessa idade, é muito importante, né? Nas crianças menores, principalmente. Deixa menos pesado. Isso. Né? Já é uma coisa que a gente precisa lidar a vida inteira, então deixa menos pesado. Deixa eu agradecer a Lívia Araújo, que é psiquiatra com a gente aqui hoje, falando sobre como conversar com os filhos sobre a morte. Obrigada, viu, Lívia? Eu que agradeço. Bom fim de semana para você. Para você também.